Eu vou falar aqui sobre a ansiedade, como que o nosso cérebro dispara o gatilho da ansiedade e como o nosso corpo reage. Bem, e como a ansiedade surge no nosso cérebro? No nosso cérebro nós temos uma glândula muito pequenininha, do tamanho de um feijão mais ou menos, que se chama amígdala, que está representada na figura. Essa glândula, essa amígdala, ela é responsável por emoções básicas, por ativar emoções básicas, como o medo, a raiva, a tristeza. Então, quando esta glândula é ativada, ela provoca essas reações. Bem, então, como que a ansiedade é disparada? O nosso cérebro, ele percebe situações causadoras de ansiedade, situações que o cérebro considera como ameaçadoras, como, por exemplo, um teste, um namorado que não liga, o chefe, um professor, um leão, um ladrão, uma rua deserta. Então, quando o nosso cérebro, através dos sentidos, inconscientemente percebe uma situação como ameaçadora, ele vai ativar áreas no nosso corpo, vai ativar, por exemplo, a glândula suprarrenal, que é responsável pela liberação de alguns hormônios, como a adrenalina, como o cortisol. Esses hormônios, eles provocam muitas reações no nosso organismo, reações que nós já vamos falar delas. Mas, basicamente, a ansiedade, a origem da ansiedade está representada nessa figura. O cérebro percebe uma situação como ameaçadora ou potencial ameaçadora, onde nós estamos em perigo, e libera algumas substâncias, como a adrenalina e o cortisol, que vai nos preparar para lutar, para fugir e para reagir a essa ameaça. Então, quando o cérebro percebe a ameaça, ativa as glândulas suprarrenais, ele vai ativar, nós estamos falando que ele está a ativar o sistema nervoso autônomo. No caso da ansiedade, ele está a ativar o sistema nervoso autônomo simpático. O sistema nervoso autônomo ele é dividido em simpático e parasimpático, eles são antagônicos. Um faz exatamente o contrário do outro. Então, o sistema nervoso simpático ele é ativado no caso da ansiedade, por exemplo, em que ele provoca a liberação da adrenalina, do cortisol. Ele é responsável por preparar o nosso organismo para lutar, para fugir, para reagir a situações ameaçadoras. Então, isso é natural do nosso organismo, nós temos que ter essa resposta do sistema nervoso simpático. O que não é normal, nós vamos ver mais para frente, é que ele seja ativado quando não existe uma ameaça real, quando ela é irreal. O sistema nervoso parasimpático também é ativado, mas quando nós estamos relaxando, o sistema nervoso simpático ele é responsável pelo relaxamento, ele é o Rivotril natural do nosso corpo. Então, nós temos que aprender a ativar mais vezes o sistema nervoso parasimpático para quebrar a ação do sistema nervoso simpático. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos aprender nos outros vídeos mais para frente como ativar o sistema nervoso parasimpático. Agora nós vamos falar aqui das reações que eles provocam. Então aqui as reações do nosso corpo quando os dois sistemas estão ativados. Bem, quando o sistema nervoso simpático está ativado, nós temos o que está do lado direito, nós temos a dilatação da pupila, a inibição da saliva, o relaxamento dos brônquios, o aceleramento dos batimentos cardíacos, a inibição da atividade do estômago, atividade digestiva em geral, a estimulação da liberação de glicose pelo fígado, estimulação, então, aqui da adrenalina, da noradrenalina e cortisol. Porque essas reações, elas vão preparar o nosso organismo para correr, para fugir ou para lutar, porque lembre-se que ele viu
O cérebro percebeu uma ameaça. Então, a pupila dilata, que é para perceber melhor o perigo. A saliva diminui porque toda o nosso sangue está voltado para os músculos, que é para correr. Então, isso são reações de estresse, de situação que nós temos que responder. O parasimpático, que está representado do lado esquerdo, faz exatamente o contrário. Ele contrai a pupila, estimula a salivação, reduz os batimentos cardíacos, contrai os brônquios, estimula a atividade do estômago, do pâncreas, a atividade digestiva, estimula a vesícula, contrai a bexiga. Então, vai provocar um estado de relaxamento. E como que nós ativamos o sistema nervoso parasimpático? Nós vamos aprender nos outros vídeos, mas basicamente é controlando a respiração, em situações de relaxamento. Sempre que estamos relaxados, estamos com o sistema parasimpático ativado. Então, nós já vimos como que é criada a ansiedade no nosso cérebro, como que o nosso corpo reage à ativação do sistema nervoso simpático no nosso organismo. Então, o gatilho da ansiedade são as ameaças. Existem, como eu falei, as reais e as irreais. As reais, é claro, pode ser um ladrão, uma situação em que a pessoa tenha que correr e fugir realmente. Agora, na ansiedade patológica, que é o que interessa aqui para nós, que nós vamos focar na ansiedade patológica, a ameaça é irreal. Não existe um ladrão, não existe um leão para você correr. Então, quais são essas ameaças que vão ativar o nosso sistema nervoso simpático? Primeiro, temos ameaças principais, que são indefinições. Por exemplo, situações em que você tem que esperar por definições, situações em que não estão bem definidas. Você não imagina que você ainda não está definido se você vai ter esse emprego ou não, se você vai mudar de cidade ou não. Essas indefinições causam muita ansiedade. Falta de controle. Falta de controle, ela é muito comum a pessoa ter uma ansiedade por numa situação ou por um fato em que ela não pode controlar. Isso acontece muito, por exemplo, em relação ao futuro, ou uma pessoa que nós não temos o controle, são situações em que nós não temos o controle. Por exemplo, um jogo de futebol. Um jogo de futebol, ele causa muita ansiedade, porque a pessoa, ela torce para um time, só que ela não tem o controle dos jogadores, ela não tem o controle de quem o time vai contratar e nada. E isso causa muita ansiedade, é muito comum. Outra coisa que causa muita ansiedade são dilemas. Quando a pessoa tem que tomar uma decisão, ela não sabe se vai fazer esse curso ou se vai fazer aquele, se prefere essa universidade ou aquela. E isso são situações que causam muita ansiedade. Temos também gatilhos, ameaças específicas que são causadoras de ansiedade. Por exemplo, problemas de saúde, uma doença, uma situação em que a pessoa está a fazer exames, está com sintomas e ainda não sabe o que tem ou tem que entrar num tratamento. Isso causa muita ansiedade. Medicações. Medicações podem provocar sintomas de ansiedade. Pode precipitar, tem medicamentos que eles podem precipitar a atuação, a descarga de adrenalina. Por exemplo, uma medicação para hormônios da tireoide, eles podem trazer sintomas de ansiedade. Remédios para emagrecer, remédios para gripe que contenham efedrina. Efedrina causa ansiedade. O café é estimulante do sistema nervoso, ele causa sintomas de ansiedade. O álcool é muito comum as pessoas falarem, vou beber para me acalmar. Isso sim acontece a curto prazo, o álcool acalma, diminui os sintomas da ansiedade, mas ele diminui a pressão arterial, a tensão arterial. Então,
a longo prazo, o corpo libera mais adrenalina, que é para subir a tensão arterial. Então, a longo prazo, isso não vai funcionar, vai ser até pior. Uma pessoa que está em jejum, ela está com hipoglicemia, ela tem pouco açúcar no sangue. Então, uma pessoa que tem algum problema ali, ela pode ter sintomas de ansiedade por causa da hipoglicemia, por falta de alimento. Pensamentos negativos causam ansiedade, sim, porque o cérebro interpreta esses pensamentos como realidade. Então, vai provocar ansiedade. Tudo isso que eu falei, todas essas ameaças, são causadoras de ansiedade e são normais de causar ansiedade. Claro que uma pessoa que tem um dilema, uma pessoa que tem uma situação indefinida, ela fica ansiosa por ter uma definição, por saber onde ela vai morar, por saber que curso que ela vai fazer, isso é normal. O que não é normal é se durar muito tempo e se tomar conta do cérebro, se tiver o sequestro amidalar e ela não conseguir pensar em outra coisa e a vida dela ficar parada, dela não ter capacidade para resolver outras coisas por causa disso. Isso é que não é normal. Se você gostou desse vídeo, siga o meu canal, onde você poderá assistir outros vídeos sobre saúde mental e deixe nos comentários algum tema que você gostaria de ouvir nesse canal. Obrigada.